Bom, pessoal, quando eu falei, foi sério, eu não combinei nada com o Marcelo, nem com o Ricardo, mas eles levantaram a bola aqui, traçaram de forma bem superficial ali no final sobre moradias compartilhadas, que é um modelo de negócio também que tem estado muito em alta. As novas gerações, da quais eu inclusive faço parte, que já estamos virando compradores de imóveis e locatários também, a gente de fato tem procurado mais isso, moradias compartilhadas, shared livings. Então, para isso, nada melhor do que receber a Yuka, que tem feito um trabalho brilhante no mercado brasileiro. E eu vou convidar ao palco o Rafael Steinbruch. Rafael, se eu falei errado seu sobrenome, você me corrija, por favor. Então não tem Brook, tem Bruxo, tudo tá tudo em casa. Seja muito bem-vindo, cara. É um prazer receber vocês aqui, escutar um pouco do trabalho da Yuka e apresentar para a nossa audiência o que vocês têm feito. Legal, eu vou passar por uma apresentação rápida aqui, uns 15 minutos, e daí eu acho que vale a pena abrir para pergunta, para também não ficar muito palestra e tirar dúvidas que eventualmente o público aí tenha. Então, Vamos lá. Só compartilhar aí. Pronto. Aí, já está na tela. Só colocar em tela cheia, e aí eu deixo o palco contigo e volto depois para as perguntas. Combinado. Então, a gente vai passar rapidinho aqui para entender por que o compartilhamento existe, né? Por que as pessoas hoje estão dispostas a compartilhar apartamentos. E aí, então, qual que é o problema que a Yuka está tentando solucionar? Quando a gente olha para a cidade de São Paulo, você tem um agravante que é o preço médio do aluguel, né? O aluguel médio da cidade corresponde a 54% do salário médio do paulistano, né? Enquanto o recomendado pela ONU é 30%. Então, hoje, o estoque, o que isso quer dizer? Não existe um estoque para alocação adequado à demanda na cidade de São Paulo. O segundo é o fato da cidade de São Paulo, e acho que quase todas as cidades brasileiras, serem muito concentradas, não só em termos de trabalho, mas também de cultura, de saúde, de educação, e muito horizontal em moradias. Faltou planejamento urbano, principalmente a partir dos anos 60, de como tratar esse influxo de imigrantes de outros estados que ocorreram nas grandes cidades, do interior também, e fez com que se criasse uma grande dependência do centro em uma cidade muito horizontal. Então, hoje São Paulo tem uma dinâmica que ela afasta as pessoas do centro e reserva o centro a uma elite que tem capacidade de pagar, né? Então, ela, de certa maneira, isso acaba fomentando a desigualdade. E um último ponto que é super importante com mileniais é que os mileniais é uma geração mais móvel, as pessoas ficam menos presas aonde nasceram, à família, o que quer dizer que eles ficam mais tempo sós, né? E o que isso quer dizer quando se pensa na cidade de São Paulo? Aqui é um polo que atrai gente do Brasil inteiro a trabalho e que dependiam muito do trabalho para a sociabilidade, né? O happy hour, o almoço, e que agora, em um momento de quarentena e pandemia, passaram a ficar sozinhos, e muitas das empresas, principalmente as techs, que têm como valor, né, o bem-estar do colaborador, têm visto um aumento de ansiedade e depressão entre os seus colaboradores, que tem afetado agora a produtividade no trabalho. Então, o compartilhamento, né, viver com mais pessoas ajuda a resolver isso. Indo mais a fundo no que mudou para os mileniais, né? O projeto de vida mudou, as prioridades mudaram. Mas é verdade que a idade média do casamento e de filhos, ela vem, isso aqui são dados americanos, tá? Mas ela vem aumentando já desde os anos 70, o que faz com que e esses são os dois principais eventos na vida de uma pessoa que o levam a comprar um imóvel. Então, você está aumentando o ciclo de viver sozinho, de ter uma vida sozinho, o que geralmente, nesta fase de vida, as pessoas priorizam a locação. E no lado direito, que é algo super peculiar dos mileniais, é que a forma como consumir a cidade mudou, né? As pessoas largaram os carros, querem estar no centro, querem fazer tudo a pé, querem ter uma facilidade na cidade que, naturalmente, a demanda é por ocupar esse espaço mais central, melhor servido. O problema é que esse espaço central ele é muito mais valorizado do que o periférico. Portanto, a única
possibilidade que a maioria desses millennials tem de morar nessa região é compartilhando. Então, aqui, isso também é dado americano, desde 2012, a velocidade com os quais jovens profissionais de até 34 anos passaram a compartilhar moradia, e quando você olha, são principalmente regiões centrais, então eu abro mão de morar sozinho para estar num lugar melhor, para estar mais próximo do bar que eu gosto, para poder ir a pé para o trabalho. Isso é um valor da geração, não só americana, mas no mundo inteiro. E aqui é um problema da cidade de São Paulo, especificamente, é que de uma forma diferente dos Estados Unidos e da Europa, onde existe já um negócio de locação, né, empresas grandes com centenas de milhares de unidades focadas na locação, a nossa incorporação aqui sempre foi para venda, né, e o que vende não é o que aluga melhor. Então, a gente tem, isso aqui são dados do Secov, e é a quebra de dormitórios, de número de dormitórios por cada uma dos tipos de produto lançados, né? Então, você tem, isso a gente só tem dados até 2004, mas até 2004 era menos ainda, assim, a porcentagem de apartamentos de um dormitório, porque não tinha usuário final para comprar, né? E os investidores, assim, ainda nesse momento de mercado, não tinha, as pessoas casavam mais cedo e saíam de casa para morar com as famílias, então não tinha uma demanda muito clara. Só que com a entrada dos millennials, com essa maior mobilidade da geração, a demanda explodiu e a gente continuou não produzindo unidade suficiente para alocação, porque a ótica da incorporação no Brasil sempre foi a venda, né? A gente não faz produto para locação, o que faz com que você tenha um estoque muito grande de 2, 3, 4 dormitórios, que não atendem na sua forma normal, né, na sua forma entregue a essa demanda. Então, a Yuka, ela nasce desse desequilíbrio, ela nasce dessa visão, de uma visão mais global, de vendo casos internacionais, principalmente na China, Índia, mas também já mais avançando na Europa e Estados Unidos, desse compartilhamento, né? O compartilhamento, ele tem uma premissa básica, que é ter uma moradia melhor, mais acessível, e com serviços. Como é compartilhado, eu não posso deixar largado a sala, etc., porque é meio terra de ninguém, né? Eu até falo que cachorro de 2 donos morre de fome. Então, a gente tem que trazer o serviço junto, a gente tem que trazer uma experiência de moradia completa para que as pessoas consigam ter esse espaço compartilhado, curtir um pouco o espaço compartilhado. Então, qual que é a missão da Yuka? A gente acredita que morar nas grandes cidades pode ser incrível, né? E a nossa missão é basicamente tornar isso realidade para as mais pessoas, e a forma como a gente faz é compartilhando esses apartamentos grandes, apartamentos antigos, que a gente encontra que, em sua maioria, estão obsoletos, foram de espólios, não tem mais ninguém morando, não tiveram nenhum investimento nos últimos 40, 50 anos, e qual que é a solução Yuka? Ela tem 4 pilares. Um é criar os apartamentos dos sonhos, né? 100% reformado, mobiliado. 2 é dar os serviços, conseguir se verticalizar nessa parte de serviços para que todo o serviço que você possa querer, você pague valor de atacado e não de varejo. Com isso, abaixando o valor, o custo do nosso inquilino com despesas domiciliares. Terceiro é criar uma comunidade e, no fundo, a gente, durante a pandemia, todo mundo fala no final das cidades, as pessoas vão mudar para o campo, mas quem fala isso esquece o motivo por que a gente veio para a cidade no primeiro momento, que é se conectar, é aprender, é desenvolver, é estar com o outro e ouvir do outro para você conseguir desenvolver mais. E a nossa comunidade que a gente cria, a gente tem essa ótica de, vamos trazer gente para se conhecer e ser um fomentador desse desenvolvimento pessoal e profissional. E, por último, como o pessoal falou, até achei engraçado no painel anterior, que é a parte de tecnologia, que é ser descentralizado, conseguir entregar um serviço que eu não precise estar lá, né? A tecnologia, ela é um fator desinflacionário do valor da locação. Não preciso de papel, eu não preciso de visita, eu consigo fazer tudo remotamente, o que permite com que eu precise de menos recursos aplicados no processo, consequentemente, minha locação é mais barata e eu atinjo mais pessoas com pacote mais barato. Então, todos os nossos
que nossos apartamentos têm? Eles são muito bem localizados, a gente entendeu o nosso público, são jovens profissionais, que o metrô é a locomoção favorita na cidade, a maioria não tem carro, então a gente sempre tenta estar a 10 minutos de um metrô. Acessibilidade e facilidade, você paga, a gente emite um boleto único que inclui absolutamente todas as despesas, serviços, concessionárias, você não tem que se preocupar com mais nada, e a gente faz essa gestão de pagamento. Qualidade e conforto, na parte de obra, a gente é 100% verticalizado, então a gente padronizou as nossas obras, a gente já foi direto nos melhores fornecedores, cortou os intermediários, o que faz com que a gente tenha um custo de obra que seja de 40% a 50% abaixo do que seria uma pessoa física contratando ou comprando mobiliário. E, por último, muito atrelado com aquela fator anterior que a gente viu que não tem um estoque grande de apartamentos, estúdios, com que faz com que esse valor seja muito alto, né? Se você quer morar sozinho num estúdio bem localizado, você vai pagar muito caro por isso, é o custo como principal diferencial, né? A gente quer trazer mais ou menos no mesma metragem, eu consigo ter 40%, 50% abaixo do que uma unidade na mesma região. E aqui é um pouco como a gente faz esse exercício de precificação. Na parte de tecnologia, a gente tem um time grande de cientistas de dados, então aqui a gente faz scrapers, né? A gente pega pega os portais, tem um robozinho que pega os anúncios dos portais de imóveis, tanto para alocação, que é o caso aqui. Então, esse aqui é um apartamento que a gente tem na Alameda Franca. A gente fez um scraper da área micro dele, pegou todos os anúncios de locação que tinham, o algoritmo transforma ele no modelo Yuka, né? Então, se são 2 dormitórios, ele faz o valor da locação, adiciona IPTU, condomínio, e divide serviços, etc. E a gente sempre, voltando àquele ponto que o custo é o principal diferencial, a gente sempre tenta se posicionar próximo do primeiro quartil. Nesse caso, nesse apartamento, a gente está no 29º percentil da região. Se você for comparar com as outras unidades dentro dessa faixa aí, no primeiro e segundo quartil, é gritante a melhor qualidade que a gente tem. Então, a gente entende que poderia cobrar mais, eu poderia, mas o nosso foco é trazer mais gente para dentro, a escala, a gente conseguir realmente descentralizar a cidade. E aqui é um pouco do que a gente faz de escala. Hoje, o nosso custo médio de reforma em apartamentos que a gente adensa, a gente vai mais para dentro, está em torno de R$1.000 de civil, 900 a R$1.000, e a gente gasta mais uns 400 com mobília. Então, isso aqui era uma cozinha clássica, das mais antigas, como que ficou depois. Aqui são mais algumas imagens do nosso padrão, né, de acabamento. E aqui entra num detalhe, né, de como a gente traz eficiência para o metro quadrado. Então, esse aqui era um apartamento de 3 dormitórios, que a gente acabou pegando. O que a gente fez aqui? A gente pegou, abriu a cozinha na sala. Então, cozinha americana, a cozinha é um espaço sociável, a gente não quer esconder a cozinha, as pessoas gostam de fazer jantar e conversando, tomando um vinho. E daí, aqui você tinha uma área de serviço muito grande. Isso é muito comum dos prédios antigos, inclusive com dormitório de serviço aqui. A gente replicou, criou mais um banheiro, adicionamos mais uma suíte aqui, e assim um apartamento ficou um apartamento de 4 quartos, 4 banheiros, e com uma sociabilidade incrível, porque eu usei essa área aqui, isso vira parte da sala que antes estava enclausurado, né? Então, eu libero isso para poder tirar isso. E o que isso me traz, esse maior adensamento? Ele me traz um ganho maior para o proprietário ou para o investidor que compre um apartamento que a Yuka indique, né? Se você pensar no apartamento de 120 metros quadrados, provavelmente você tem um limite do número de famílias que podem morar lá. Então, uma família que ganha R$15.000, ela pode pagar R$4.000, R$5.000, em torno de R$5.000 no valor total de moradia dela recomendado, né? Enquanto se eu pego esse mesmo 120 metros quadrados, eu transformo em 4 quartos que eu alugo separadamente a R$2.400 a R$2.500, que são 4 pessoas que ganham R$6.000. Então, assim, eu maximizo o potencial de renda daquele metro quadrado, atingindo muito mais gente, né? Porque você tem até a pirâmide de renda. Se antes eu estava no 15.000, tem um certo... poucas famílias têm esse 15.000, na hora que eu baixo e possibilito que alguém que ganha R$6.000 more nessa região, eu amplio muito o horizonte de quem pode morar lá.
E, por último, antes de entrar nos nossos apartamentos, aqui as regiões onde a gente está atuando hoje, e os números. A gente está com 212 quartos sob gestão, tem 1.200 pessoas na lista de espera, e 55 imóveis em operações. E aqui eu vou passar rápido, só para vocês entenderem um pouco, verem um pouco do que a gente faz. Aqui foi um N+1, a gente adicionou um quarto na sala, o antes e depois. Então, apartamento antigo, que não viu nenhuma atualização. Esse aqui foi um investimento baixo, a gente gastou R$800 por metro quadrado para reformar e imobiliar. Esse aqui é um produto estúdio individual, foi o nosso primeiro, ele fica no Anhangabaú. Outro no mesmo prédio, no Mirante do Vale. Rio Douro, esse aqui eram 2 dormitórios, eram 2 suítes que a gente transformou em 3 suítes, também o mesmo esquema, aqui já um custo maior, uma intervenção maior. Foi um imóvel que foi comprado. Esse aqui está dando para o comprador que a gente trouxe um yield de acima de 8%. Está 100% locado. Ana Carolina, na região de Pinheiros, também a atualização que a gente fez, aqui o custo ficou em torno de 1.200 de civil mais mobília. Via Deltritone ficou em 900. Sempre trazendo uma densidade maior, né, adicionando uma unidade. Pirâmides, esse aqui eram 3 dormitórios, o Pirâmides 93, que a gente fez 6, fica na Alameda Santos, na região da Paulista. Barros Viana, eram 3 dormitórios que viraram 5. Essa parte aqui de trás era a área de serviço que a gente transformou em uma suíte, e adicionamos um quarto aqui na sala. Fizemos nossa primeira casa, 100% locada também, para testar. É um produto que funcionou bem, que a gente está começando a estudar mais a fundo, mas tem poucos exemplos. Torquato, Veneza, aqui o time de arquitetura preservou o ar vintage do banheiro, ficou um negócio super legal. Pirâmides, outra unidade lá. Gara, Easy. Aí, assim, eu acho que eu vou passar... e por último, a gente até fez um piloto no Four Seasons, a gente tem 4 unidades que a gente aluga lá. Aí isso aqui foge um pouco do público Yucca, o pacote de locação aqui sai mais na faixa de R$10.000, mas o projeto e toda a execução foi nossa. Então, a gente faz gestão de locação para produtos que fogem do produto básico da Yucca também. Com isso, eu vou parar de falar e ouvir um pouco perguntas e dúvidas. Vamos lá, Rafael. O pessoal bastante curioso aqui sobre o modelo. Inclusive, tivemos um depoimento de uma moradora Yucca aqui. Vou até colocar na tela, tá isso. Ela falou: moro no Yucca, a experiência está sendo incrível. A prática de pagar apenas o único boleto e serviço on demand facilitam muito o dia a dia. Então, temos uma moradora aqui que está comprovando o modelo de negócio de vocês. Legal, e obrigado, Thaísa, pelo depoimento. Vamos lá, Rafael, bastante dúvidas sobre o modelo, sobre como vocês operam aqui. O Henrique, primeiro eu vou passar a pergunta do Josué, que eu acredito que ele chegou depois, você falou no comecinho. Ele questionou se vocês atuam fora de São Paulo e, se não, se pretendem fazer isso. E eu complemento a pergunta, Rafael, perguntando quais os maiores entraves de fazer isso fora de São Paulo. Tá. A gente está estudando alguns mercados já fora, né? A questão é, São Paulo é a cidade que tem lembra dos 54% lá, que era o aluguel sobre a renda média, salário médio da população, é a que tem a pior relação no Brasil, né? A gente estuda o modelo no sentido de moradia com serviço. Isso é algo que tem sentido em absolutamente todas as capitais e onde tem um mercado de locação relevante. A gente tem estudado alguns mercados, algumas cidades maiores que têm esse fator de mobilidade, que tem um pouco desse problema de custo de moradia. E aí, para citar algumas que a gente está estudando mais a fundo, Brasília é uma cidade, pelo planejamento urbano lá, é super restritivo, acaba que a moradia é muito cara e você tem uma demanda grande de pessoas que não são de lá, né, concursados, etc., e não tem uma boa qualidade de moradia, né, dos apartamentos lá são apartamentos muito desatualizados, muito
muito antigos. Rio de Janeiro, né, Zona Sul, por questões geográficas, não tem mais terreno. Então, a maioria dos imóveis lá foram incorporados nos anos 40, 50, 60, 70, em um momento que as famílias viviam em apartamentos de 200, 300 metros quadrados. Então, o compartilhamento acaba sendo a única solução para alguém que ganhe menos e queira morar na Zona Sul. Então, é algo que a gente estuda também. E aí, nesses outros mercados, a gente vê mais prédios inteiros, né, que é algo que a gente está começando a fazer em São Paulo. A gente está com alguns prédios aí no pipeline, e aí é um multifamily mais clássico, mas com todas essas facilidades que a Yuka oferece, né, tipo, então, o pagamento único, como a Thaisa falou, de imobiliado, da flexibilidade do contrato, e também a possibilidade de você até, sendo de outra cidade, se você precisar vir para São Paulo, ter onde ficar aqui. Então, a gente está estudando sim, mas ainda a gente não tem nenhuma unidade fora de São Paulo. Legal. Rafael, a pergunta do Augusto. É gestão, construção / retrofit ou os dois? É os dois. A gente faz o retrofit, né, para chegar na gestão, né? A gente melhora a qualidade, porque no fundo, como a nossa alocação é 100% digital, virtual, então já teve casos das pessoas que reservaram e mudaram no dia seguinte, a gente quer criar uma sensação de uma visão de segurança de que o produto, né, físico, né, a experiência Yuka, ela é padronizada. Então, a ponto da pessoa falar, puta, eu não preciso nem visitar, que eu sei que lá vai ter isso, o chuveiro é desse jeito, o piso tal, e tem algumas flexibilidades no nosso contrato que permite com que ela substitua caso não esteja satisfeito, mas a gente faz o retrofit para chegar na gestão. Mas o nosso negócio a gente é uma gestora de imóveis para alocação, com serviços, né, a gente 2.0 aí. Rafael, poderia dizer que é uma gestora de imóveis para locação com serviço, long stay? Ou vocês long também... Stay. Long stay. E o que vocês consideram aí o long stay? Qual que é o ciclo de locação aí que vocês têm? A multa mínima, né, a gente faz contrato lei do inquilinato 30 meses, a multa mínima que você consegue contratar no nosso site são 6 meses. Então, pelo menos 6 meses a pessoa fica com a gente, porque a gente entende que isso aqui é uma solução para as pessoas morarem no centro, né? Trazer as pessoas para dentro. O short stay acaba que ele fica uma rotatividade alta e não necessariamente atinge a nossa missão, né? Pode até ser um pouco mais rentável em certos momentos do mercado, pós-pandemia não foi. Nossa ocupação caiu em maio para 78%, no olho do furacão, entendeu? O short stay estava vazio. Então, até para o investidor e para os proprietários que operam long stay, ele tem um perfil mais resiliente, ele é mais seguro. E a gente gosta dessa dinâmica. Com certeza. Falando da plataforma, o Henrique perguntou, Rafael, comunidade por assinatura, se você poderia explicar como funciona. Se eu não estou enganado, em um dos slides tem um ponto que fala que vocês têm uma comunidade por assinatura. A gente oferece serviços por assinatura, né? No futuro, a comunidade, assim, a gente está desenvolvendo um app, já está no beta, que vai permitir com que você conheça as pessoas dentro da comunidade Yuka, de outros edifícios, de outros apartamentos, e a gente deve começar a abrir alguns clubes dentro da cidade, alguns espaços para as pessoas se conectarem, para eventos, já que muitos dos nossos edifícios não têm área comum, né? Não tem piscina, etc. Então, a gente deve abrir isso. Quando a gente fizer esse produto mais clube, é possível que as pessoas paguem uma assinatura ou uma mensalidade para participar, sem necessariamente ser um residente do apartamento, mas isso está no nosso roadmap. Nesse exato momento, só faz parte da comunidade Yuka os nossos residentes. Legal. Vou para as últimas 2 perguntas aqui também, para não estourar o tempo, Rafael. A primeira é do Marcelo Yamazumi. Ele pergunta: com quais garantias vocês trabalham nesses contratos? Nenhuma. A gente faz uma checagem super minuciosa de crédito, então a gente tem 3 credit scores que a gente usa.
antecedentes criminais, no fundo, porque as garantias no Brasil, elas são um pouco perversas, assim, funciona se você tem um imóvel e que quer ter uma segurança maior, mas se você pega um calção, qualquer coisa do tipo, você só vai conseguir entrar com uma ação de despejo depois que acabar o calção. No nosso caso, a gente está trabalhando com apartamentos compartilhados, né, se a pessoa deixou de... O que a gente faz, gente? Se a pessoa deixou de pagar, a gente vai entender qual que é o motivo. E pode ser perdi meu emprego, daí a gente tem o nosso programa que é a Yuka Juntos. A gente ajuda por 2 anos, a 2 meses, essa pessoa se recolocar dentro da nossa rede de contatos. Então, ela entra no Juntos, manda o currículo, a gente ajuda ela a se recolocar. Então, a gente, dentro do nosso valor de comunidade, a gente ajuda as pessoas. Agora, se o cara deixou de pagar porque por sacanagem, vamos dizer assim, não teve perda de receita, não teve nada do tipo, aí é nosso interesse, como ele está vivendo no ambiente compartilhado, isso é uma bandeira amarela para a gente falar, putz, esse cara talvez pode ser perigoso para os demais residentes daquela unidade, a gente quer tirar o mais rápido possível. Então, sem garantia, assim, a gente recebe 30 dias, você paga antecipado no mês, começou a entrar no mês seguinte sem pagar, a gente já começa a se movimentar para entender qual que é o problema e, se insistir, daí já fazer o processo de tirar o inquilino. Legal, eu vou colocar mais uma pergunta aqui apenas, da Roberta Guzmão, para a gente finalizar. Ela pergunta como que funciona a convivência das pessoas, o que vocês fazem para dirimir esse tipo de problema, considerando que pessoas sempre, inevitavelmente, geram alguns problemas. Boa pergunta. Tem alguns perfis de pessoas que vêm na Yuka, né? Tem pessoas que vêm em grupo e tem pessoas que vêm sozinho. E a gente tem um time de comunidade presente, né? Que sabe o perfil de cada um dos apartamentos e consegue falar, ó, o pessoal aqui é mais... Na hora da locação, assim, esse aqui é o pessoal mais tranquilo, esse aqui é um pessoal que faz, tipo... E a gente faz um pouco dessa conexão de entender a pessoa, o que ela está buscando, o que é o estilo de moradia que ela quer e fazer um pouco de uma recomendação, matchmaking informal. De qualquer maneira, dentro do nosso contrato, a gente permite que as pessoas mudem de apartamento dentro dos termos originais. Então, sei lá, você mudou para um apartamento que você gosta, assim, mas tem um cara lá, uma pessoa que você não está se dando muito bem, ou você estava num apartamento misto e agora você está namorando, você quer ir para um apartamento só de mulher, tudo isso, existe essa flexibilidade, daí não entra naquela parte de multa, você só paga o diferencial da alocação, mas a gente permite com que você troque de apartamento até você achar o apartamento ideal, que você se sinta. Vou te dar um exemplo agora, de ter um Yuka que estava no compartilhado, um apartamento compartilhado, ele falou, foi promovido, está ganhando mais dinheiro, ele quer morar sozinho, ele falou, pô, então a gente já está procurando um estúdio para ele morar e ele vai ficar meio que nos mesmos termos de prazo, etc., de contrato do original. Então, é isso, acho que essa era a última. Legal. Eu vou fazer uma adicional para encerrar, que eu acho que é importante nesse momento. O coronavírus mudou a estratégia de vocês de forma muito profunda ou o barco segue na mesma direção? Digo isso porque muita gente tem falado as pessoas vão voltar a morar longe do centro, por exemplo. É moradia compartilhada, agora com questão de pandemia. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Dentro da Yuka, qual que é a estratégia para os próximos anos, considerando o corona ou não considerando o corona? Legal. Tem 2 frentes isso, né? Uma é que a gente já começou a entrar nos apartamentos individuais, né? No sentido para as pessoas que não estão mais confortáveis em compartilhar, e não tem sido muito frequente, assim. Porque, no fundo, em um momento de crise, você tem que reduzir teu orçamento. Reduzir teu orçamento, você acaba que o compartilhamento, a Yuka é a melhor solução que você tem, só que você vai compartilhar, e a gente tomou, assim, os apartamentos estão super cuidados, com todos os protocolos para não ter problema. Mas se tem uma certeza que eu tenho na vida é que isso aqui é uma crise sanitária que vai ser superada, né? E quando a gente olha para frente, o que a gente tem visto como mudança na cidade que é importante, né? O que o trabalho vai implicar? Uma coisa que é claro é que vai ter uma maior flexibilidade. Vão ter empresas que vão adotar home office, eu acho que muito poucas vão full-time home office, pelo menos para a empresa inteira, só uma parte, e muitas vão adotar a flexibilidade. Isso faz com que você passe a valorizar mais o bairro onde você está inserido, o bairro e a casa, né? Então, cara, ficar
o dia inteiro trancado num apartamento de 17 metros quadrados, como tem essas micro-unidades, um monte aí, cara, é enlouquecedor, você se sente aprisionado. Então, nesse sentido, a gente tem visto até gente vindo de estúdios menores para um compartilhado, porque tem as salas, tem vários ambientes, você consegue usar melhor aquele espaço, é mais agradável estar em um apartamento maior, por mais que você abra mão um pouco da tua privacidade, basicamente para a cozinha, né? E o outro, que é muito importante, é que se o fator número 1 de decisão para escolher um imóvel era a localização do meu trabalho, agora eu olho para o bairro, eu olho para restaurante, eu olho para onde eu quero estar, que estilo de vida eu quero ter na cidade. E isso acaba com que os bairros mais boêmios, os bairros mais melhores servidos, passaram a ter uma procura maior. Aí, Pinheiros, a gente tem bastante unidade lá que está indo bem. E aí a gente ampliou um pouco o horizonte da cidade. Foi, eu quero que, vamos falar, uma pessoa que ganha R$6.000, dentro da nossa qualificação, pode gastar até R$2.400 num pacote mensal. Então, eu quero que ela tenha a possibilidade de escolher, ou eu moro num quarto com banheiro compartilhado nos Jardins, ou eu moro numa suíte em Santa Cecília, ou eu moro num estúdio individual no Anhangabaú. O preço é o mesmo. Então, a gente quer ter esse menu diferentes para rendas diferentes, para a pessoa, no fundo, decidir o que é melhor para ela. É melhor eu morar sozinho um pouco mais longe, ou abrir mão de banheiro exclusivo, ou abrir mão de um apartamento compartilhado. Então, a gente quer ter uma gama de produtos para atender todo o espectro aí, e a gente tem feito um esforço grande de ampliar isso agora durante a pandemia e olhando para frente. Legal, Rafael. Obrigado pela presença, cara. A gente está estourando o tempo. Chegou uma última pergunta. Se puder responder de forma bem objetiva para a gente não deixar o Marcelo sem resposta. Ele pergunta se a Yuka paga pela reforma do imóvel ou é o proprietário. E se for o proprietário, como que é o fluxo de pagamento? É o proprietário. Aí, o que a gente faz, a gente tem um parceiro que financia a reforma, se o proprietário não tiver disponibilidade de pagar. E aí, a gente é um avalista do financiamento. Entendeu? Então, eu acredito que na hora que virar... sei lá, na hora que locar, se não tiver receita suficiente no imóvel pagar, eu vou lá e eu faço a parcela. E como eu mostrei, teve uma página anterior, no nosso modelo, a gente entrega 20%, 30% abaixo do aluguel tradicional, né? Então, basicamente é uma triangulação, o inquilino, ele paga a locação para o proprietário, e o inquilino paga uma taxa de serviço para a Yuka pela limpeza, etc., e aí o proprietário paga uma taxa de gestão para a Yuka. Combinado, acho que foi respondido, né, Marcela? Em último caso vocês ainda queiram falar com o Rafael, entre em contato com alguém da Smart, a gente faz a ponte do Rafael com vocês, ou então manda uma mensagem direta aí na aba Pessoas. Tem mais pessoas da Yuka que acredito no evento, então fiquem à vontade também para contactar esse pessoal. Rafael, muito obrigado, o modelo de negócio realmente é bem disruptivo, tem feito muito sucesso, bem famoso, inclusive tivemos depoimentos aqui falando sobre como é morar no Yuka. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela presença. Obrigado, Léo, e obrigado a todo mundo aí pelo tempo e audiência. Valeu.